E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce amor. E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração, hoje eterniza a nova canção do mais puro amor. Chamem todos para ver, façam grande festa, nasceu o amor. Tragam cores pra enfeitar, só palavras não poderão contar o que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. E eles se amam, veja o brilho em seu olhar, canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E eles se amam, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Oséias e Daniele, damos boas-vindas a vocês, ao casamento de vocês, a todos os convidados, aos pais, familiares. Nós vamos neste momento orar ao Senhor e depois poderemos nos assentar. Oremos. Senhor Deus, diante do Senhor nos encontramos todos nesta noite, como grupo de pessoas aqui selecionados para testemunhar a Tua graça sobre a vida deste casal, do Oséias e da Dani, Senhor. Obrigado, porque para nós é um tremendo privilégio e honra, Senhor, observarmos os Teus maravilhosos feitos. Não há maior alegria neste mundo, Senhor, do que fazermos parte da execução da Tua vontade e nos alegrarmos com ela e torcermos e termos toda a nossa esperança, Senhor, firmada também na realização dos Teus propósitos nas nossas vidas e nesta noite em especial na vida deste casal. Senhor, pedimos que o Senhor os abençoe desde já e seja conosco ao longo dessa cerimônia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Oséias e Dani. Oséias, me permita dizer, mas tu foi arranjar uma noiva bonita, hein, rapaz? Rapaz, se dando bem na vida, hein, Oséias? Dani, você está muito bonito. Oséias, você também está muito bonito, rapaz. Eu gostei da seleção, gostei do estilo utilizado nessa noite. E, meus irmãos, que alegria. Enfim chegou o dia do casamento de vocês. Demorou um pouquinho, mas chegou. Mas o Senhor é tão bom e nessa noite nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a dizer a vocês. E também cada um de nós temos a oportunidade de darmos ouvidos à voz de Deus nessa noite, por meio da palavra. É aquele que instituiu o casamento e que declara como o casamento deve acontecer e o seu propósito. E nessa noite eu gostaria de ler para nós o texto de Malaquias, capítulo 2, versículos 10 a 16. Esse texto é muito importante na palavra de Deus por causa do momento histórico que ele se encontra na história de Israel. Um povo que precisava ouvir da parte do Senhor a admoestação para entrar no caminho certo. E essa admoestação deveria ser levada a sério por todos os israelitas e nessa noite por vocês também. A palavra do Senhor em Malaquias 2:10 diz assim: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém,
porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui nesta noite novamente para atestar e verificar a Tua verdade sobre as nossas vidas. Abençoa-nos neste momento. Dá-nos ouvidos e graça para ouvir a Tua palavra, acolhê-la e obedecê-la em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, cada um de nós aqui já teve oportunidade de participar, talvez, de vários casamentos dos nossos irmãos, amigos, na nossa vida. Esse ano, aqui na Redenção mesmo, eu digo que a nossa água está com defeito, porque rompeu e está dando casamento para tudo que é canto. E não há maior bênção do que um bom casamento. Eu estava ouvindo a história de um pastor recentemente, que ele diz que um casal mais novo estava visitando o casamento de um casal mais velho. Na verdade, o 50º aniversário de casamento de um casal mais velho. E esse marido mais novo chegou para o casal e falou assim: nossa, 50 anos, 50 anos, é muito tempo para ficar casado. E aquele senhor, aquele cavalheiro disse para ele: de fato é muito tempo. Mas ele olha para a sua esposa com amor nos olhos e diz: mas teria sido muito mais tempo sem ela. E, meus irmãos, a gente ouve esse tipo de coisa e a gente fica pensando: nossa, mas que coisa romântica, que coisa profunda. Isso realmente nos alegra. Mas é o tipo de voz romântica que parece estar na contramão daquilo que muitas pessoas estão vivenciando hoje. Na verdade, a gente poderia dizer sem medo que muitos casamentos estão em incêndio. E o próprio conceito de casamento hoje em dia não está pegando fogo para o bem, e sim para o mal. Muitos casamentos destruídos, esfacelados. E a palavra de Deus nessa noite mostra para a gente que o motivo de tantos casamentos estarem assim pode ser identificado dentro da própria história do povo de Deus. Não começa o problema no casamento, mas começa no relacionamento do povo com o seu Criador. Nesse texto que nós lemos hoje, aqui no versículo 10, o profeta Malaquias dá voz a Deus e dá voz ao povo também, quando ele diz que se Deus é o nosso Criador e Pai, por que há tanta deslealdade entre os homens, no geral? O que leva os homens a romperem as alianças que foram estabelecidas pelos nossos antepassados? Nós sabemos que casamento não é uma invenção dos nossos dias. Não fomos nós que inventamos aqui na Redenção, não foram vocês que inventaram. Nós estamos numa linhagem de casamentos. As pessoas vêm se casando desde há muito tempo atrás. E a pergunta é: por que agora nós queremos fazer as coisas de forma diferente? Por que as pessoas não compreendem bem o propósito do casamento? E o texto nos diz que nesse momento, já após o exílio de Israel, esse povo novamente estava enveredando-se por caminhos tortos aos olhos de Deus. O povo de Israel, que tinha uma linhagem de casamentos, mas também tinha uma linhagem de idolatria, vinha flertando com deuses falsos, com valores falsos daqueles dias, adotando as práticas dos povos pagãos e das nações vizinhas ao seu redor. E aquilo aos olhos de Deus era abominável. O texto claramente diz aqui no versículo 11 que o povo havia se apaixonado por mulheres estrangeiras. E a gente fica pensando: qual que é o pecado de se apaixonar por uma mulher estrangeira? Será que não pode se casar com uma espanhola, com uma sul-africana, com uma chinesa? O ponto aqui não era apenas que essas mulheres eram de outras nações, eram internacionais, mas que elas eram adoradoras de falsos deuses. E levavam os homens de Israel a não se pautar pelas ordenanças do Senhor. Aos olhos de Deus, esse povo era adúltero.
Era um povo prostituto no seu coração e na sua prática. E Deus havia falado claramente que Ele iria eliminar do meio do seu povo aquele que entrasse em julgo desigual com um ímpio. Não são minhas palavras, são duras, mas não são minhas, são palavras do Senhor. Meus irmãos, eu sei que vocês dois hoje à noite aqui são crentes, e isso é motivo de alegria. Mas mesmo nós que já somos parte do povo do Senhor, temos que tomar todo o cuidado e toda a cautela para não parecer estrangeiro aos olhos do nosso cônjuge. É muito possível que uma pessoa que diz ser crente, faz parte da vida da igreja, muitas vezes haja e tenha uma atitude completamente diferente daquilo que é esperado do povo de Deus. E isso não tem a ver somente com a igreja, tem a ver com o compromisso individual de cada um com o seu Criador e com o seu Salvador. Meus irmãos, não existe casamento bem-sucedido que não nasça primeiro no casamento nosso com Deus, na veracidade do nosso testemunho e da nossa identidade com o Senhor. Eu pergunto a vocês dois hoje à noite, vocês são salvos em Cristo Jesus? Sim? Vocês creem no Senhor Jesus Cristo, naquele que morreu pelo pecado de vocês, para dar perdão a vocês? Sim? Aquelas perguntas que a gente faz na profissão de fé, né? Mas eu pergunto também a vocês, meus irmãos, com a morte dele, do Senhor Jesus Cristo, você entende que isso causou a renascença de toda a existência de vocês? Vocês estão sendo refeitos agora no coração, nos olhos, nos membros do corpo, na mente de vocês, nos sentimentos de vocês. Nenhuma dessas coisas são mais de vocês, são de Jesus. Para que Ele faça o que Ele bem entende na vida de vocês e por meio de vocês, para a alegria de vocês e sobretudo para a glória dEle. Vocês, meus irmãos, têm um dever de não viver mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por vocês, ressuscitou sobre vocês e reina sobre vocês nesta noite. E isso vale, obviamente, também para todos nós. É a Ele que vocês devem dar glória, não apenas um ao outro, mas a Ele. Pois vocês devem a Deus o ar que vocês respiram, a cama em que vocês dormirão, o trabalho que vocês desfrutarão, e cada ação diária deve ser representativa dessa embaixada do reino dos céus na vida do casamento de vocês. Que responsabilidade, queridos. Vocês devem glorificar a Deus de forma intencional, e não tem mais espaço para estrangeirismo no casamento de vocês. Vocês de fato e de verdade são de Deus e devem ser de Deus na vida um do outro. Mas não é somente aqui o que a gente está vendo, uma violação dessa aliança com Deus, mas obviamente havia um problema no relacionamento, na aliança entre o homem e a mulher. Aqui a partir do versículo 13 surge uma situação muito interessante. O povo, o texto não deixa claro para a gente como, mas o povo tinha a percepção de que as suas ofertas não estavam sendo aceitas. Talvez, provavelmente, porque aquelas promessas que eles aguardavam a essa altura do campeonato já serem cumpridas, a restauração completa do povo, talvez até a vinda do Messias, eles aguardavam por todas essas coisas, mas ainda não estavam acontecendo ou não estavam acontecendo no tempo deles. E eles estavam ali, o texto nos diz que eles estavam colocando suas ofertas com lágrimas, com choro, mas o profeta estava dizendo que Deus não aceitava essas ofertas. Elas eram abomináveis aos olhos de Deus. E ele diz, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Esse é um daqueles textos de casamento, esse versículo 14 aqui. E a gente precisa dissecar ele em câmera lenta. A primeira coisa que Deus fala é que casamento é um contrato, é uma aliança. Deus pega duas pessoas que antes não estavam unidas dessa forma e coloca elas agora dentro de uma nova unidade de significado, dentro da qual elas têm responsabilidades, deveres e alegrias. Elas devem ali se doar completamente. E esse é um contrato inviolável, porque é o próprio Deus que o estabeleceu. O texto deixa bem claro que Deus foi a testemunha. Essa linguagem aqui, Deus foi o ministro, Ele foi o juiz de paz. Ele realizou esse casamento. O primeiro casamento de todos, quem foi que fez o casamento? Foi Deus. Qual foi a igreja? Foi o Éden. E quem foram os convidados? Os animais. Eu sei que muitas vezes a gente chama as pessoas de animais, no sentido assim metafórico, né? Mas naquele caso ali era um sentido literal. A natureza, a criação estava testemunhando
os feitos de Deus. E todos eles eram testemunhas, para verificar que aquilo que Deus faz não pode ser desfeito, ou não pode ser tratado de qualquer maneira. Não é à toa que quando lá em Mateus 19, o Senhor Jesus Cristo tem que lidar ali com os fariseus, os judeus naqueles dias, que estão procurando um motivo para o divórcio. Vocês lembram daquela situação que eles tentaram pegar o Senhor Jesus Cristo ali com um linguajar rebuscado? Aí o Senhor Jesus Cristo volta lá no início. Ele diz em Mateus 19, 4: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Está lá, é bíblico. Meus irmãos, Deus é o relator, a testemunha desses fatos. E ao contrário do que os israelitas estavam fazendo, se dando em divórcio, desde os dias de Malaquias, tratando o casamento como qualquer coisa, encontrando qualquer motivo para pular fora, Deus diz: não façam isso, porque eu zelo pelo casamento, e o casamento é meu, não é de vocês. Queridos, lembrem disso, o casamento não é de vocês, o casamento é de Deus. E portanto, vocês não devem permitir que qualquer ameaça desestabilize essa aliança. Sim, vocês terão dias difíceis, vocês terão dias extremamente complicados, vai ter motivo para brigar, motivo para se irar, vocês vão ferir um ao outro, já estou antecipando isso. As palavras muitas vezes não vão ser calculadas, calibradas da forma como deveriam, mas nós precisamos nos lembrar claramente que a palavra de Deus tira da nossa cabeça qualquer possibilidade do divórcio. Ele não é uma solução para problemas. Deus não quer que nós resolvamos os nossos problemas saindo do casamento. Não, Ele nos dá o casamento como plataforma e palco para a resolução dos problemas e para o nosso crescimento. E, portanto, Ele nos convoca a uma lealdade máxima. Ele diz aqui nos versículos 15 e 16: portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Quando a gente pensa sobre infidelidade, definitivamente vem o sentido de não agora termos olhos para mais ninguém, certo? Deus te deu 2 pares de olhos, e para você também, Dani. E agora esses olhos pertencem um ao outro tão somente. Isso vocês precisam lembrar hoje. Mas não é a infidelidade somente com outras pessoas do sexo oposto. É a infidelidade também com outras coisas e valores do nosso tempo. Meus irmãos, a gente é tentado a ser infiel o tempo inteiro nesse mundo. Tem gente que é casado com o trabalho, mais casado com o trabalho do que com o cônjuge. Tem gente que é casado com o videogame. Tem gente que é casado com o futebol. E, Oséias, eu já vou te dizer aqui agora. Se a Dani, por acaso, me ligar em algum momento, nesses próximos meses e anos, para dizer que você está mais casado com o Neymar do que com ela, vai ser... Olha o tamanho da minha mão. Vai ser um tabefe no pé da orelha. Mas, queridos, tem gente que é mais casada com a própria família do que com o cônjuge. E eu digo isso a vocês e digo isso agora aos familiares de vocês também, queridos. Digo isso com toda a autoridade. Esses dois estão formando um novo núcleo familiar. E nós temos que ajudar esses dois a serem uma família. Sim, eles ainda estão ligados a vocês e a outros familiares, mas o Senhor está aqui fazendo nascer um novo núcleo, no qual Ele quer desenvolver, e a gente precisa cortar esse cordão umbilical. Vocês precisam crescer. E esse é o momento, meus irmãos. Tem gente que é mais casado com as próprias atividades da igreja e com os amigos da igreja do que com o cônjuge. Eu estava conversando com o pessoal há um tempo atrás e falando sobre essa questão da vida, da privacidade do casal e atividades de igreja. E, meus irmãos, não se enganem, eu sou um pastor que entende perfeitamente que para um casal desenvolver plenamente a sua privacidade, eles não vão poder estar em todas as atividades possíveis da igreja, porque eles precisam ter tempo para eles também. Veja, tem aquelas que são mais prioritárias do que outras, essas nós devemos levar bastante a sério. Mas não evitem um ao outro com outros pretextos que parecem muito santos. Deus deu um ao outro, e o lar de vocês nesse momento é uma igreja. Tu é o pastor e tu é a igreja.
cuidem um do outro. Submetam-se em amor a Deus e aprendam em Deus a fazer isso que esse texto nos diz. O Paul Frost, um teólogo que eu gosto muito, ele diz o seguinte: um casamento bem-sucedido exige um divórcio do seu amor próprio e aprender a doar-se ao outro. Esse é o único divórcio permitido. Meus irmãos, esse texto é bem claro que existem aqui um homem e uma mulher que na mocidade, é o que o texto diz, se tornaram companheiros uns do outro. Ele chama a mulher da aliança, a mulher da mocidade. 2 seres humanos que foram criados por Deus com todo um conjunto de características que lhes são únicas, específicas. E meus irmãos, permita-me dizer o que eu vejo na minha frente nessa noite. Vocês 2 são únicos e singulares. Dani, a pedagoga, professora, dedicada, zelosa pela palavra de Deus, pelo menos foi assim que o Osés me disse que conheceu você. A mulher que gostava da palavra, firme com o evangelho, singela também e única no seu próprio jeitinho meigo, mas quem te conhece sabe que você é firme. Oséias, o homem bombril, 1001 utilidades. Pau para toda obra, bombeiro civil, piloto, empresário, DNA de diácono. O homem faz tudo. E a primeira vez que o Oséias ouviu falar sobre uma dessas áreas da vida dele, né, que ele era bombeiro civil, eu fiquei pensando, o que um bombeiro civil faz? Porque um bombeiro civil, muitas vezes a gente pensa em bombeiro e pensa só na pessoa que apaga incêndio. Mas o bombeiro civil é um pouco mais do que isso. O bombeiro civil é aquele que não só combate incêndio, mas faz inspeção de equipamento, acompanha as atividades que envolvem os trabalhos de edificação, desenvolve plano de emergência, presta primeiros socorros às vítimas de acidente e dá aula sobre isso aos homens e mulheres da igreja de vez em quando, né, Oséias? É um homem que leva a informação, esclarece as pessoas sobre como tomar medidas de segurança, de proteção. E sabe de uma coisa, queridos? Casamento tem muito dessa responsabilidade ampliada. Vocês têm uma série de papéis que vocês devem cumprir ali nessa vida bombril do casamento. Essa vida na qual vocês têm que atentar a todas as áreas que Deus quer de vocês. Tem muita gente que acha que o casamento bem-sucedido é você encontrar a pessoa certa que vai tornar a sua vida feliz, mas o casamento bem-sucedido é você se tornar a pessoa certa, para que o casamento, ambos, usufruam dessas utilidades. Vocês devem abraçar os papéis de Deus para a vida de vocês desavergonhadamente. Oséias, tu tem que ser mais homem do que tu já é agora. No casamento você vai ter que crescer, meu irmão. Você vai ter que se tornar a semelhança de Cristo no amor, no desejo, nos afetos, na inclinação, e estar disposto a fazer o que Cristo faz pela igreja. Entregar a sua vida pela sua esposa, sacrificar-se, não somente fisicamente, se houver necessidade de entrar na frente da bala, eu não espero menos do que isso. Mas também, meu irmão, de você sacrificar-se nas coisas pequenas pela sua esposa, como Pedro fala em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, o marido que atenta para as coisas comuns do lar, que não delega simplesmente para a esposa e fala, esse é problema seu, eu não quero saber, não. Aquele que trata a esposa como parte mais frágil, com toda a sua dignidade, como o Senhor Jesus Cristo faz conosco. É nesse sentido detalhado e atento que ele se torna provedor, líder, defensor da sua esposa, um homem que de fato lidera ela para os caminhos do Senhor. E Dani, para você também tem bastante coisa. Não ache que a submissão feminina é uma coisa menor, pelo contrário. Aquela auxiliadora do Éden, idônea, era aquela mulher que de forma complementar combina com seu marido em respeito e submissão à posição dele, para ajudar o marido a cumprir as suas funções, mas para ela também realizar responsavelmente toda a sua liderança dentro do lar. Se Deus quiser, um dia Ele vai dar, como o texto fala para vocês, uma descendência. E Deus tem feito isso, Ele está dando uma descendência à igreja. Comecem a se preparar agora. Vocês que já são filhos dos seus pais, vão se tornar pais biológicos, espirituais, de tantos outros, e têm se tornado. Qualifiquem-se para isso. Conversem sobre isso, pensem sobre isso. Ter filhos é uma coisa boa, não demorem muito, viu? Não demorem muito. É mandato de Deus cultural para crescer e multiplicar e popular a terra. Façam isso para a glória do Senhor. Sabe, meus irmãos, casamento ele é cheio de responsabilidades, mas a gente lê esse tipo de texto, eu leio esse tipo de texto, eu fico pensando, não é simples, né? A gente precisa de uma boa dose de graça.
sem graça a gente não consegue avançar para nenhum outro lugar. Uma vez eu ouvi que casamento é como comer comida japonesa com pauzinho. Parece super fácil, até você tentar. Já comeu comida de pauzinho? É difícil. Casamento, muita coisa dele a gente aprende fazendo mesmo, enquanto estamos ali tentando obedecer a Deus. Mas o Senhor, que vai colocar uma série de desafios na frente de vocês, Ele também já tem trabalhado vocês, não é verdade? Afinal de contas, vocês já chegaram aqui depois de uns bons bocados. Vocês já passaram por muitas aflições, muitas expectativas, aprendizados humilhantes, nas mais diversas circunstâncias. Acidente de carro, imprevisto financeiro, cronogramas alterados, algumas vezes. Mas, meus irmãos, em tudo isso, Deus tem permitido que vocês formem um caráter cheio de fibra e de coragem. Fibra e coragem. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Posso dizer uma coisa para vocês? Casamento não é para covardes. Casamento é para pessoas que reconhecem que são falhos e quebrados, mas que corajosamente abraçam a graça do Senhor, a responsabilidade, e entram nesse prédio em fogo, em chamas com tudo. Não é não, bombeiro? Vai salvar a mocinha? Deus está convocando vocês. Casamento é sim difícil, o mundo diz que não dá certo, mas pela fé e em nome do Senhor Jesus Cristo nós dizemos essa noite, casamento é de Deus e dá certo. E vocês precisam se dedicar a Ele, queridos. Vocês precisam salvar um ao outro, abraçando toda a mediação de Cristo para vocês. Me permita deixar bem claro, queridos. Tem momentos no casamento que vocês vão sentir que certos incêndios não podem ser apagados. Isso vai acontecer mais frequentemente do que vocês imaginam. Mas me permita dizer com todas as letras, o Senhor Jesus Cristo tem poder para apagar o fogo ruim e gerar o fogo bom. A chama boa. Ele é quem fornece o caráter, que é a água da vida, que sacia, que supre de significado, que derramará sobre vocês as virtudes, como o perdão, como o sacrifício, como a concessão, a paciência, e põe paciência nisso, a paz, a diligência, a disciplina, a confiança, os mimos. Todas essas coisas, meus irmãos, são concessões da graça do nosso Senhor Jesus Cristo para que vocês cresçam. Casamentos são duas pessoas que vão crescendo. À medida que os anos passam, eles são co-herdeiros da graça da vida. E um vai ajudando o outro nesse compartilhamento de felicidade. Um ajudando o outro a trilhar o caminho rumo à eternidade, a Canaã celestial, que é para onde vocês estão indo. E até lá, vocês têm uma obra, uma tarefa a cumprir, de amor e de responsabilidade, de refletir Cristo para esse mundo tão carente de esperança. Nesse mesmo casamento que eu citei no início da palavra, esse jovem que fez a pergunta ao pastor, ele ouviu numa outra conversa o seguinte: existe algo mais belo do que um moço e uma moça dando as mãos limpas e os corações puros no caminho para o casamento? E a resposta do Senhor foi: tem uma coisa mais bela. É o espetáculo de um senhor e uma senhora terminando sua jornada nesse caminho. Suas mãos estão retorcidas, mas ainda entrelaçadas. Seus rostos estão enrugados, mas ainda radiantes. Seus corações estão cansados e curvados, mas ainda fortes. Eles provaram a felicidade do casamento e o vindicaram da zombaria dos cínicos. Isso é o que eu quero para a minha vida. E eu quero para a vida de vocês também. E quero para a vida de todo mundo que está aqui nessa noite. Não somente eu, mas eu creio que o Senhor Jesus Cristo quer isso de nós. Ele quer que nós tenhamos, não casamentos necessariamente perfeitos, porque é bem difícil fazer isso, mas casamentos arrependidos, redimidos, e que progridem rumo à eternidade para a glória do Senhor. Que Deus faça isso na vida de vocês. Contem com os meios de graça do Senhor. Contem com o povo do Senhor, com a pregação da palavra do Senhor, com a mesa do Senhor, da reconciliação. Contem com a comunhão dos santos, jamais fujam deles.
contem com os conselhos sábios, contem com as exortações e as admoestações, com os puxões de orelha, com os chutes. Todas essas coisas farão de vocês cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, para a glória dele. Amém? Vamos orar, irmãos, nesse momento. Senhor Deus, Tu és a testemunha de toda cerimônia de casamento que acontece debaixo do sol. E o Senhor também é a testemunha de toda violação de votos. O Senhor é o juiz santo, perfeito e reto. Mas também Tu és o Deus bom, misericordioso e perdoador. Senhor, nós Te agradecemos nessa noite porque o Deus que exige de nós fidelidade é o mesmo Deus que nos dá graça e misericórdia para encontrarmos socorro em ocasião oportuna. Este trono da graça é o trono do Cristo que morreu por nós, para nos dar vida quando estávamos mortos. E Senhor, nesta noite pedimos que esta doce esperança do céu invada a alma do Oséias e a alma da Dani, Senhor. E que eles sejam tomados pela alegria celestial, pelo momento tão glorioso de Deus em suas vidas, para que olhem para frente e para o alto, com toda a esperança, e que a alegria deles, Senhor, seja para nós algo que nos contagie, Senhor, algo que pegue em nós e transborde em nós. Senhor, que eles jamais considerem o divórcio como opção. Senhor, que eles não se comparem um ao outro com padrões mundanos. Senhor, que eles sejam prontos a perdoar. Que todo criticismo pecaminoso seja expurgado da vida deles. Que eles tenham a habilidade de se comunicar, de falar aquilo que está dentro do coração, de exortar em amor, de ver no parceiro o melhor amigo e não o maior inimigo, Senhor. Dá a eles confiança, dá a eles a capacidade de todos os dias fazer algo para agradar o cônjuge. Um ato de amor e sacrifício que seja construído como um hábito e que nos lábios deles e corações esteja sempre presente a gratidão ao Senhor pelo presente dos céus, que é o seu cônjuge. Que eles façam isso, Senhor, firmados na rocha que é Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém, queridos. Vamos receber nesse momento as alianças e passar a cerimônia das alianças. Tão certo quanto o sol que brilha, irradia e ilumina o riso, a fé e o coração transbordando o amar. Ajuda a realizar o sonho de dois que querem transformar, construir um futuro juntos, encontraram seu par. Sente o amor que está em cada detalhe, no gesto, no caminhar. Sente a doçura no olhar, a moça de vestido branco, daquele que está esperando, de todos que estão celebrando este amor no altar. Realmente esses corações com as alianças ficaram muito bonitos. Feito à mão. O Oséias acabou de me dar essa informação aqui. O pessoal tem uma habilidade impressionante. Irmãos, nesse momento nós estamos diante do Senhor para Ele que é a testemunha, certo? Como falamos, para falar as palavras que constituem os juramentos solenes, reverentes ao Senhor. Obviamente os anéis, belíssimos como são apenas representações visíveis de coisas invisíveis. O anel, a aliança, na verdade, é no coração de vocês. É feito pela fé no Senhor e também na confiança de que um e outro se doarão para que, de fato, Deus seja glorificado por meio dessa aliança. Nesse momento, eu gostaria de pedir que um e outro fiquem de frente e nós vamos ouvir os votos e juramentos que cada um farão. Primeiro o Oséias, já está ali com ele. Joia, Oséias, deixa eu ver.
Boa noite, meu amor. Dona de mim, minha amada, mulher virtuosa e formosa. Quero agradecer ao Deus Todo-Poderoso por ter me enviado você. Como pecador que sou, não merecia nada disso. Suas atribuições e qualidades são grandes demais perante as minhas. Diz a sua beleza e a sua inteligência me superam e muito. Com certeza, mais do que eu mereço. Ah, como eu amo ser seu. Que bênção. Como é bom saber que tu me amas, que você me escolheu. Como é bom ver seu amor por Cristo. Não tenho nenhuma preocupação. Certamente é a mulher perfeita para me casar. Amo quem você é agora, amo quem você será daqui 20 anos e amo quem você será quando nossas vidas chegarem ao fim. A partir de hoje, você é minha família e eu serei a sua. Nos tornamos uma só carne, cumprindo o primeiro mandamento dado por Deus lá em Gênesis 1. Teremos um longo caminho pela frente, pois somos pecadores do pior tipo. E para esse casamento dar certo, só com Deus no comando. E a gente seguindo cada ordem que Ele der, buscando o dia e noite, sem dar brechas a Satanás ou ao mal que nos ronda nesta terra. Neste momento, perante o grandioso Deus, nossos familiares, amigos, venho prometer-lhe dar um amor baseado na verdade absoluta. Como Deus ordena, amor eterno. Prometo sempre buscar a Cristo e ao seu Evangelho. Prometo buscar a Bíblia para acabar com todas as crises. Prometo toda a minha fidelidade a você. Prometo te corrigir nos momentos que estiver pecando, com amor e temperança. Prometo não lhe transformar em um ídolo. Prometo ser paciente, manso e compreensivo. Prometo ser seu provedor, como a Bíblia ordena, e nunca te abandonar. Prometo fugir dos momentos de ira. Prometo te ouvir e ser seu melhor amigo. Prometo segurar sua mão todos os dias, seja nos momentos mais maravilhosos ou nos mais difíceis. Prometo cumprir com êxito o que Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 7. Vivendo a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração com você, que é a parte mais frágil, te tratando com dignidade, pois você é herdeira dos céus como eu sou. E principalmente prometo cumprir Efésios 5 e te amar como Cristo amou a igreja, dando a minha vida por você. E que Deus me ajude e tenha misericórdia de mim, pois só pela graça dele poderei cumprir esses e outros tantos votos. Só mediante Cristo poderei ser o esposo perfeito. E que você não se esqueça que acima de mim existe Deus, e Ele jamais vai te desamparar. Confia nele. E me leve sempre em oração perante Deus, todas as vezes que eu falhar em meus votos. Você me ensinou que quando gostamos de um personagem, é normal imaginarmos ele nos momentos da vida. Eu nunca imaginei que falaria isso em um voto de casamento, mas tudo parecia muito tranquilo na Vila da Folha até Sasuke partir. O problema é que ele não partiu só, mas levou consigo um pedaço de cada pessoa que o amava, mesmo não parecendo se importar com isso. Ainda que sua jornada em rebeldia tenha causado um misto de emoções para seus telespectadores, uma coisa é certa. A sua ausência fez com que Naruto dedicasse alguns anos de sua vida para poder salvá-lo, tornando-se mais forte. Na minha cabeça egoísta, tudo seria muito fácil se Naruto aceitasse a partida de seu amigo. Mas Naruto não é assim, como Cristo não é. Assim como Naruto se fortaleceu para salvar Sasuke, Cristo humilhou-se para salvar o seu povo. Da mesma forma como somos chamados a nos fortalecer em Cristo, para afrontar e corrigir nossos pecados. Assim como Cristo não desistiu do seu rebanho rebelde, Naruto relutou por Sasuke. Da mesma forma, quando nos depararmos com as 9 caudas um do outro, que resistamos bravamente,
lembrando daquele que venceu todo o pecado e nos perdoa de nossas iniquidades. Assim como Naruto não delegou a ninguém o resgate de seu amigo, Cristo tomou para si nossa imundície, sendo mediador perfeito. Da mesma forma, que sempre nos importemos um com o outro, com o que nos tornaremos, sendo responsáveis perante Deus pelo outro, sabendo que prestaremos conta um dia de nossas ações ou pela falta delas. Que sempre olhemos para o outro com um olhar de misericórdia, como aquele que sabe o que é estar num abismo e ser resgatado dele. Que nunca nos deixemos à mercê de nós mesmos. Nessa jornada, do outro lado, temos Sasuke, um ninja que desejava vingança, mas que para isso teve que deixar os que eram seus. Alguém que, por sua rebeldia, perdeu preciosos momentos ao lado das pessoas que o amavam e que não os defendeu dos inimigos quando seu povo o requisitava. Que jamais sejamos como Sasuke, perdendo a alegria da vida com Cristo ao preferir caminhos tortuosos. Dentre várias coisas que admiro no Naruto, uma se sobressai: a facilidade que ele tem em fazer promessas e dedicar-se para cumpri-las, moldando a sua vida e doando-se para que elas possam ganhar cor. Talvez eu não seja tão boa quanto Naruto. Certamente falharei muito mais vezes que ele. Mas eu prometo prosseguir na caminhada de Cristo e tornar-me cada vez mais aquilo que o Senhor deseja que eu me torne. Prometo fazer de você meu lar, colocando como prioridade acima de meus interesses, que por vezes podem ser egoístas. Prometo orar por você e cuidar de você. Prometo permanecer ao seu lado na abundância, na escassez, nas maiores alegrias que teremos ou nos mais profundos abismos que enfrentaremos, até que a morte nos separe. Prometo ser sua amiga, ouvindo, amando, acolhendo e sendo seu ombro. Prometo incentivar sua masculinidade e submeter-me, buscando em Cristo a sabedoria para isso. Prometo incentivá-lo em nossas devocionais e tornar a sua responsabilidade comigo prazerosa. Mas graças a Cristo, que temos força maior para cumprir nossas promessas, ao invés de nós depositarmos nossos acertos em nós mesmos. Isso é mais do que nosso jeito ninja de ser, é o nosso jeito crente de ser. Naruto era uma criança, mas trouxe muita esperança àqueles que cruzavam o seu caminho. É conhecido por sua voz chata, mas também por sua bravura e proteção dos seus. Ainda que possamos ser considerados novos, que juntos possamos trazer a esperança para aqueles que cruzarem o nosso caminho. Mesmo com os nossos pecados, que nosso casamento sempre transpareçam a glória de Cristo em fazer com que dois pecadores caminhem juntos para o mesmo alvo. Te amo. Tô certa. Votos com Naruto. Essa é a primeira vez. Oséias, você pode tomar a mão esquerda da Dani e nesse momento colocar a aliança em seu dedo anelar. Dani, agora você na mão esquerda do Oséias, no dedo anelar. Amém. Esse casamento é um casamento religioso com efeito civil. E nesse momento eu gostaria de convidar as testemunhas para que possamos assinar os papéis juntamente com os noivos. Eu gostaria de chamar aqui à frente, nós assinaremos naquela mesa ali o João Batista Tavares da Silva, a Rejane Borges Tavares de Castro, a Flávia Mendes Pereira e o Paulo Vinícius Pereira Oliveira. Nós faremos isso agora.
Amém. Eu gostaria de pedir a todos para que nesse momento fiquemos de pé. Nós oraremos e proclamaremos a bênção do Senhor sobre a vida deste casal nesta noite. Oremos. Santíssimo Deus, bendito Pai, exaltado e magnificado seja o teu nome, Senhor. Para nós é motivo de tremenda alegria nesta noite o estarmos aqui, neste momento, presenciando o que o Senhor está fazendo na vida do Oséias e da Dani. Obrigado, Senhor, porque este casal é amado do Senhor e amado nosso também, Senhor. Dá-nos graça para que os acompanhemos, para que como igreja, como amigos, familiares, irmãos, possamos ajudá-los a se desenvolver na família que precisam ser para a glória do teu nome, e que eles também possam ser um instrumento de bênção nas nossas vidas, exemplificando, modelando corajosamente os preceitos do reino de Deus, para que o amemos também cada vez mais. Assim nós oramos, Senhor, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de vocês e sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém. Oséias e Dani, fiquem de frente um para o outro. Na autoridade que me é concedida como ministro do Evangelho perante o Estado brasileiro, eu declaro vocês marido e esposa. Pode beijar a sua esposa, Oséias. Chame todos para ver, faça uma grande festa, nasceu o amor. Tragam cores para enfeitar, só palavras não poderão tocar. O que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar. E Ele se amou. Veja o brilho em seu olhar. Canta a bela história, ela não tem hora pra acabar. E Ele se amou, nunca mais irá mudar. Traga cada dia mais amor pra esse lar. Cada dia mais amor pra esse irá